Quando a gente está trabalhando com computadores e a gente precisa criar um software, a gente vai ter que armazenar informações nesse computador relativo ao mundo real. Então, por exemplo, guardar números, letras, imagens, sons ou outro tipo de informação, mas somente do jeito que o computador entende. Internamente, ele só trabalha com valores zeros e uns, quer dizer, verdadeiro ou falso, se existe ou se não existe alguma coisa, e a partir disso a gente tem que conseguir implementar informações do mundo inteiro dentro desse computador. Então, o nosso software precisa fazer alguns tipos de conversões para poder apresentar, então, essas informações, como eu já comentei. Basicamente, a gente vai ter somente bits, né, são dígitos binários, zeros ou uns, se está passando eletricidade ou não, isso aí é a informação mais básica que tem dentro de um computador. Aí, a partir disso, a gente repare que a gente só tem, valores numéricos zero ou um, ou que poderia ser, outra uma outra representação, indicar que é verdadeiro ou falso. Mas, para o computador, essa é a melhor forma de entender o que está trafegando ali dentro dos componentes. Mas, para a gente como humano, não é muito entendível o que seria zeros ou uns. Então, ah, os cientistas da computação decidiram juntar 8 bits, que aí a partir de 8 bits a gente conseguiria ter 256 valores diferentes. Nesse caso, a gente poderia simplificar dizendo que esses 8 bits poderiam ser 256 cores diferentes, 256 eh, letras diferentes, caracteres diferentes que eu poderia usar em uma escrita. E aí, nesse caso, a gente conseguiria pensar, ter uma ideia de quantidade dentro do computador. Então, por exemplo, se eu tivesse um arquivo com 200 ou botar 1000 bytes, a gente teria uma ideia que ali dentro tem 1000 caracteres. Ou se em cada ponto de cor a gente utiliza um byte, quer dizer, 8 bits, para representar a cor de um ponto de um pixel de uma imagem, então a gente conseguiria ter uma ideia que a gente tem essa mesma quantidade de, de pontos de cor dentro dessa imagem. Então, se eu tivesse 1000 bytes, eu poderia dizer que eu tenho 1000 pontos de cor nessa imagem. Eu consigo ter uma ideia assim mental da quantidade de informação que aquele arquivo armazena. Então, por exemplo, para caracteres, a gente teria que criar padrões, onde uma sequência de tais bits, assim como esse padrão do ASCII, juntando 8 desses bits, representaria, na hora de apresentar para o usuário, um caractere de mais. Esse aqui, essa outra sequência, seria o número 7. Essa outra sequência, a letra A, B, C, D. Então, a gente teria que criar padrões, pra, tipo, enquanto o usuário digita esse caractere no teclado, a gente guarda aquela sequência de bits no arquivo. E é o processo inverso. Na hora de mostrar na tela, a gente vai pegar a sequência de bits e, na hora de mostrar, vai mostrar o caractere correspondente, ou o desenho correspondente àquele caractere que a gente eh, quer apresentar para o usuário. A mesma coisa seriam cores. Eu poderia definir uma sequência de bits para representar o cinza, o azul, o vermelho, o amarelo, o preto. Aí é lógico que usando esse mesmo padrão para poder gerar os bits e armazenar, a gente tem que usar o mesmo padrão do processo inverso, usando a mesma tabela de conversão para apresentar a imagem nas cores que a gente tinha imaginado lá no início da nossa gravação. Então, enquanto está criando programas, a gente vai ter vários tipos de dados que, trabalhando com JavaScript, a gente acaba não utilizando de forma direta esses tipos, mas, por exemplo, em outras linguagens de programação, C, Java ou outras linguagens, a gente tem que definir variáveis com um tipo bem específico, como se fosse um inteiro, uma letra, um número com ponto flutuante, que seriam com vírgulas, ou um valor booleano, verdadeiro ou falso. Mas se vocês forem utilizar mais para frente, não o JavaScript, mas o TypeScript, aí também a gente vai ter que criar variáveis indicando ali qual é o tipo que a gente está utilizando. Então, basicamente, a gente vai ter
Números, porque a gente só trabalha com zeros e uns. Números ou booleano, que seria falso ou verdadeiro. Zero é falso, um é verdadeiro. Bem, dos tipos numéricos, a gente poderia ter números inteiros, assim como na matemática, usando 8, 16, 32 ou 64 bits. E com 8 ou mais bits, que seria um byte, a gente poderia representar um caractere, por exemplo, tá? Mas é lógico que tem algumas variações. E quando a gente está trabalhando com números muito grandes ou muito pequenos, que na matemática a gente utiliza aquela notação científica, a gente vai ter uma notação científica, mas em binário, chamada de ponto flutuante, quando a vírgula, ou no caso o ponto lá nos Estados Unidos, ela pode estar muito no início do número ou muito no final. Então, quando é um número muito grande, eu vou ter a vírgula bem lá para a direita do nosso número, enquanto eu estou trabalhando com números muito pequenos, seria um zero, vírgula, alguma coisa, então a vírgula estaria bem no início. Então, como ela fica flutuando, fica em posições diferentes de acordo com o valor que eu informei, é preciso ter uma representação diferente, é preciso ter também um processador matemático específico para trabalhar com esse tipo de números, que são em notação científica binária. Então, a gente consegue representar, na realidade, fazer aproximações de distâncias basicamente infinitas para dentro de um computador que ele é limitado. Então, aqui no caso, o ponto flutuante teria aqui o float de 32 bits e o double de 64 bits. Na próxima aula, então, eu falo para vocês sobre os vários tipos de software básicos e aplicativos e como criar software a partir das linguagens de programação. No mais, um abraço e